Olá! Hoje você vai aprender a registrar uma medição de empreiteiro no Sigo ERP. Para registrar a medição do empreiteiro, após o orçamento do empreiteiro estar cadastrado, você deverá ir em Engenharia, Empreiteiro, Consultar Contrato Orçamento. Chegando nessa tela, aqui tem alguns filtros onde você pode filtrar para selecionar a obra onde está o orçamento, onde estão serviços que serão realizados pelo empreiteiro. No nosso caso, vamos selecionar a obra e aqui já apareceram os 2 orçamentos que estão vinculados a essa obra. Nesse caso, nós vamos registrar a medição desse primeiro orçamento de empreiteiro. Para que a gente possa registrar a medição, a primeira coisa que precisamos fazer é cadastrar os períodos de medição do empreiteiro. A isso, ao chegar nessa tela, nós vamos clicar no terceiro botão e irmos à opção Medições. Nessa tela agora, nós vamos dizer qual é a data de início e data fim e o empreiteiro vai realizar os serviços que vão ser medidos. Então, nesse caso aqui, vamos colocar aqui a data início, data fim do primeiro período. E aqui a data prevista de medição. Se você quiser, você pode editar, sem problemas. Depois clicar em Cadastrar medição. Veja que o primeiro período de medição do empreiteiro já foi cadastrado, foi criado. Agora vamos cadastrar o outro período. Aqui poderão ser cadastrados quantos períodos de medição forem necessários. Após cadastrar o período de medição, para registrar a medição, basta clicar nesse botão, Realizar medição número 1, para sermos conduzidos à página de registro de medição do empreiteiro. Observe que nessa página, do lado esquerdo da página, estão sendo mostradas a etapa e o serviço, a unidade de medida do serviço, a quantidade orçada, ou seja, a quantidade que está prevista para ser realizada para esse empreiteiro, e o valor unitário que foi combinado de pagar ao empreiteiro e aqui o valor total pela realização desse serviço. A mesma coisa para os demais serviços. Nessa coluna realizado no período, veja aqui quantidade, veja que tem um campo. É nesse campo que nós vamos dizer qual foi a quantidade realizada desse serviço pelo empreiteiro. Então, aqui, ao preencher com uma quantidade, o Sigo calcula qual o percentual que foi realizado e aqui na coluna financeiro diz qual o valor que vai ser pago ao empreiteiro. Nesse exemplo, eu preenchi com uma quantidade igual a 100%, mas poderia ser uma quantidade menor. Por exemplo, ao alterar, veja que agora ficou 60%. Eu preenchi com 60%, veja que aqui vem dizendo qual o valor que vai ser pago, então já que ele realizou 60%. A segunda coluna vem mostrando o acumulado até o momento. Veja que, como é a primeira medição, o acumulado é igual à quantidade que foi realizada no período. Tem ainda a terceira coluna, que mostra a quantidade a realizar, ou seja, o saldo, o que falta. Está orçado para ele realizar uma quantidade de 5 metros quadrados. Ele realizou 3 metros quadrados, falta realizar 2 metros quadrados, que equivale a 40% da quantidade que está orçada. Vou alterar aqui novamente para 5. Veja que, ao alterar, esses valores também são salvos automaticamente. Aparece a mensagem no canto superior direito da tela, dizendo que o orçamento foi alterado e a alteração aqui, a quantidade já foi salva. Observe que aqui está selecionado, nesse campo boletim de medição, está selecionada a medição número 1. Se eu quisesse, eu já poderia selecionar a medição número 2 para que eu pudesse registrar a medição número 2. Ou se eu quisesse cadastrar mais algum período de medição, bastaria clicar nesse botão para criar nova medição. Aqui eu poderia ainda exportar o boletim de medição em formato Excel ou em formato PDF. Como havíamos explicado na página de cadastro do orçamento de empreiteiro, observe que aqui, quando clica no botão para imprimir o boletim de medição, aparece a janela onde é possível selecionar se quer que esse boletim de medição seja impresso com 2 casas decimais, com 4 casas decimais, deseja incluir signatários, ou seja, incluir aqui as informações das pessoas que estão listadas aqui abaixo, ou se deseja que seja impresso com um percentual. Se quiser, aqui, além desse signatário que já foi cadastrado lá quando foi cadastrado o orçamento do empreiteiro, aqui ainda poderia clicar no botão de mais para adicionar outros signatários. Mas também, se quisesse imprimir o boletim de medição sem incluir os signatários, bastaria desmarcar aqui a opção sem incluir signatários. Nesse caso, eu vou deixar e vou também selecionar a opção com percentual.
Agora basta clicar salvar e imprimir. E esse é o boletim da medição que nós acabamos de registrar. Veja que vem a quantidade orçada, o realizado no período, o acumulado e o a realizar. Aqui embaixo, como eu disse, tem aqui os espaços para que os signatários possam deixar a sua assinatura. Após a medição ser registrada, que os valores medidos vão ser importados para o financeiro para o contas a pagar, é necessário que essa medição seja aprovada. Para aprovar a medição, você deverá ir em Engenharia, Acompanhamento, Avaliar Medições. Chegando nessa tela, por padrão, vão ser mostradas somente as medições com status de criada e reprovada. Caso que você deseje mostrar também as que estão com status aprovada, basta selecionar aqui também aprovada. Aqui no campo Orçamento, para filtrar a medição desejada, basta selecionar o orçamento da obra onde estão os serviços que vão ser realizados pelo empreiteiro. Se quiser que busque somente os orçamentos de empreiteiro, basta selecionar a opção Somente orçamentos de empreiteiro. Agora, clicar no botão Buscar medições. Veja que aqui embaixo já estão sendo mostradas agora. Primeiro, boletim de medição, serviços gerais. Segundo, boletim de medição, serviços gerais. E aqui também tem o segundo boletim de medição, aquele outro orçamento de empreiteiro. Então, se nós quiséssemos aprovar essa medição para que ela possa ficar disponível para ser importada para o financeiro, basta clicar nesse botão Avaliar medição número 1. Ao clicar naquele botão, é mostrada essa janela com os botões Aprovar, Reprovar ou Fechar. Como eu quero aprovar, é só clicar Aprovar. Pronto, a minha medição número 1 foi aprovada. Veja que agora já está sendo mostrada aqui como aprovada. Quando ela foi aprovada, eu não consigo mais fazer alterações nas quantidades medidas. Caso eu precise fazer alguma alteração nas quantidades registradas naquela medição, eu preciso voltar a essa tela, novamente clicar nesse botão Mudar a avaliação, alterar status novamente para criada. Somente assim eu consigo alterar o registro daquela medição de empreiteiro. Após essa medição ser registrada, para importar para o financeiro, basta ir em Financeiro, Importação, Edições de Empreiteiros. Chegando nessa tela, deixa eu selecionar pelo nome do orçamento do empreiteiro, como posso buscar pelo nome do empreiteiro. Vamos buscar agora pelo nome do orçamento do empreiteiro, Serviços Gerais. Veja que aqui já está sendo mostrada, aqui disponível para ser importada para o financeiro da medição. Para importar a medição, basta clicar no botão Nova Despesa. Já abre a tela para importar e registrar essa medição no financeiro. Observe que aqui na parte superior da tela vem dizendo detalhes da medição número 1 do orçamento. Eu clicar nesse botão do lado direito da tela, que ele mostra aqui quais foram os serviços realizados e qual a quantidade medida para chegar a esse valor que vai ser pago ao empreiteiro por essa medição. Pronto. Viu como é fácil registrar a medição do empreiteiro e importá-la para o financeiro no Sigo ERP? Mas, caso você tenha alguma dúvida, não se preocupe, entre em contato com a nossa equipe de suporte através do nosso WhatsApp, pois estaremos à disposição. Até a próxima aula!